Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas, senhoras e senhores. Aqui o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. Sexta-feira, 19 de maio de 2023. O relógio marca 7 minutos para as 8 horas da manhã. Estão faltando 7 minutos para as 8 horas da manhã. Uma manhã agradável de outono, mas com o céu nublado. Há uma previsão de chuva para este final de semana, aqui em Santana do Livramento, fronteira com Rivera, cidade ali do outro lado, na República Oriental do Uruguai. Nossa cidade irmã, a cidade uruguaia de Rivera. E hoje eu quero fazer um comentário acerca de um fato que diz respeito ao mundo cultural de Santana do Livramento. O mundo cultural de Santana do Livramento e também, por extensão, esse comentário diz respeito à cidade de Rivera, ali no Uruguai. O Museu Folha Popular, de propriedade do saudoso historiador santanense Ivo Caggiani, todo o acervo do museu do historiador Ivo Caggiani, aqui de Santana do Livramento, foi doado para a cidade de Rivera. Todo o acervo foi doado para o museu da cidade de Rivera. Todo o acervo, um acervo maravilhoso, um acervo fantástico, que eu tive a oportunidade de conhecer, foi doado para o Museu de Rivera, para o Museu Departamental da cidade de Rivera, ali do outro lado. Foi doado pela família, pelos familiares do historiador Ivo Caggiani, não? E esse museu era particular. A família tinha todo o direito e toda a liberdade de fazer o que quisesse com esse museu, né? Era propriedade particular. Vamos recapitular a história do museu. O museu particular do historiador Ivo Caggiani. O historiador santanense Ivo Caggiani faleceu no ano 2000, né? No ano de 2000, há 23 anos atrás, o historiador Ivo Caggiani faleceu. Esse museu, o historiador Caggiani, que foi um grande amigo meu, o qual eu visitava semanalmente, eu ia tomar o meu chimarrão com o historiador, e quando eu não ia, ele me cobrava, ele até me mandava correspondência, bilhete, me telefonava, me cobrando porque eu não tinha ido tomar mate com ele, para nós conversar sobre história, e ele foi o grande mestre que eu tive sobre história, o maior mestre que eu tive, graças a Deus que eu conheci o historiador Ivo Caggiani. Ser humano maravilhoso, de uma cultura infinita, estudioso da história de Livramento. O historiador Caggiani, ele fundou esse museu particular no ano de 1972. Vejam bem, em 1972 ele fundou o museu particular dele, né? Museu Folha Popular. Porque, inicialmente, o historiador Ivo Caggiani também tinha fundado o Museu Oficial do município. Quem criou o Museu Oficial de Santana do Livramento, que se chama Museu Municipal Davi Canabarro, foi o historiador Ivo Caggiani.
no ano de 1952. Ele começou a juntar peças, flecha de índio, lanças, documentos, né, objetos, farda de heróis militares, e começou a levar lá para a Biblioteca Pública Rui Barbosa. Ali começou o Museu de Livramento, o Museu Davi Canabarro. Foi fundado pelo historiador Ivo Cajani. Ele era um jovem. O historiador Ivo Cajani tinha... Quantos anos de idade ele tinha? Deixa eu ver... 40, 50... Ele tinha 21 anos de idade quando ele fundou o primeiro Museu de Livramento, né? Que até hoje existe, só que atualmente, neste momento, está fechado. O Museu Oficial de Livramento, hoje está fechado, né? Mas depois nós vamos comentar sobre isso. Ele vai reabrir, evidentemente, mas eu vou comentar sobre isso também. Mas, então, em 1952, o historiador Ivo Cajani fundou o Museu Davi Canabarro de Santana do Livramento. E em 1972, ele fundou o museu particular, um museu para ele. Objetos, material que ele juntou também, que ele pesquisou, mas montou um museu próprio, particular. E esse museu funcionou muitos anos ali bem pertinho do Cerro do Registro, aqui em Livramento, na rua Irmão Lino de Azevedo, né? Ao lado do Cerro do Registro, ali o museu muito bonitinho, a casa, que era propriedade do historiador Ivo Cajani, funcionava no interior de uma floresta, né? Quase de uma floresta, assim, muito bonito, muito bem arborizado ali. E o museu, esse museu particular do historiador, é um encanto de museu, né? O que tem de material valioso, documentos, toda a coleção de jornais que Santana do Livramento teve, né? Santana do Livramento teve, ao longo de sua história, mais de 300 jornais, né? É a cidade no Brasil, proporcionalmente, que mais jornais fundou. E essa coleção toda, um exemplar de cada um desses jornais, tem no Museu do Historiador Ivo Cajani. Bom, quando o historiador Ivo Cajani faleceu, o museu ficou fechado. Não recebia visitas, né? A família os familiares mandavam limpar, abrir lá para arejar, mas não recebiam visita, não tinha uma programação de visitas. E um dia eu recebi um telefonema da filha do historiador, minha querida amiga Maria Esther Cajani, onde ela me perguntou a possibilidade da prefeitura comprar o museu. Se estabeleceria um valor e a prefeitura comprar. Isso aí foi na gestão do governo anterior. Foi na gestão do governo, na administração do prefeito Solimar Ico Charopem, né? E eu trabalhava na Secretaria de Cultura, mas eu não era o secretário. Eu era diretor da Casa de Cultura, mas não era o secretário de Cultura. Mas aí foi feita a proposta, a Maria Esther Cajani falou comigo que tinha um interesse em vender o museu para a prefeitura, e eu levei ao conhecimento na época, do prefeito, conversei muito rapidamente com o prefeito, conversei com o secretário na época, mas naquele momento não houve interesse da administração por uma série de fatores e tal, a responsabilidade, adquirir um outro museu, e o valor estabelecido também na época, naquele momento não prosperou essa ideia junto à administração municipal. E porque a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, tinha manifestado interesse de comprar o museu. Telefonou para a família, né? Acho que até mandou um representante aqui, mas a família não quis vender para a PUC, porque um dos pedidos do historiador Ivo Cajani sempre foi no sentido de que não liberassem, não mandassem, não deixassem o museu sair de Livramento, não vendessem o acervo, que o acervo deveria permanecer aqui, na terra natal dele, Santana do Livramento. Toda aquela pesquisa que ele fez durante tantos anos, né, com suor,
O historiador Ivo Caggiani foi um extraordinário historiador, um historiador sério, dedicado, honrado, um pesquisador premiado por excelência, né? Era conhecido como o tabelião do tempo, né? Então, atendendo esse pedido, porque antes de morrer até ele pediu que nunca deixasse o museu, o acervo do museu dele, sair de Livramento, porque o museu pertencia a Santana do Livramento. E isso a Maria Esther me falou. Então eles não aceitaram e não aceitaram a proposta da PUC e não venderam para a PUC. Não houve o interesse naquele momento da administração municipal, por alguns fatores, alguns aspectos que me foram apresentados. Naquele instante não era o momento de adquirir o museu e tal. E não foi comprado da família museu, o acervo, né? Agora, eu recebo a informação de que o museu, o acervo do historiador, foi todo doado para a Rivera, claro, de forma totalmente grátis, né? Gratuitamente. E na semana passada teve uma solenidade lá no Museu Departamental de Rivera, teve uma solenidade promovida um ato promovido pela Intendência de Rivera, através do Museu Departamental de Rivera, e fizeram uma homenagem aos 200 anos de Santana do Livramento e apresentaram o acervo, apresentaram oficialmente a doação do acervo para as autoridades que lá compareceram e para convidados aqui de Santana do Livramento. Não? Eu não estive presente, eu não recebi o convite e eu não compareci no evento. Pode ser que tenha sido, claro, público, mas eu não compareci. E foram apresentadas as peças do museu, usaram da palavra, a família esteve presente, né? O diretor do museu lá também usou da palavra, né? O senhor Eduardo Palermo, que é o diretor do Museu Departamental de Rivera, o historiador, professor Eduardo Palermo. E foi feito esse ato. E lá, durante o ato, eu soube que a família disse que ofereceu todo o acervo graciosamente, gratuitamente, para a administração de Livramento e que não foi aceito. Isso aí eu não sei se foi para a administração atual, da prefeita Ana Tarouco, ou se foi em outro momento para a administração também anterior, no governo Ico Charopem, do prefeito Ico, mas aí eu não tomei conhecimento. Isso aí foi oferecido a primeira vez, mas de forma paga. Haveria um preço, um valor pelo acervo. Isso sim, na época eu conversei, fui convidado, né, pela Maria Esther Caggiani para conversar sobre esse assunto. Agora, durante a solenidade, teve a informação por parte da família que ofereceram ao museu de graça todo o acervo para a Prefeitura de Livramento e que não foi aceito, que não tiveram interesse. Qual foi a administração, eu não sei. Lá no governo anterior, eu não tenho conhecimento de que foi feito isso, né? Do governo anterior, eu recebi uma proposta de forma paga. Não sei se depois, em outro momento, a família também pode ter falado com o governo anterior e oferecido novamente de forma gratuita. Aí eu não fiquei sabendo. Ou foi oferecido para o atual governo, também não estou sabendo. Eu penso o seguinte, eu gostaria de comentar o seguinte. Eu conversei com o meu amigo, porque a família Caggiani é amigos meus. Fui amigo do historiador, estou amigo da Maria Esther e do Paulo, seu esposo. Paulo Luizelli, pessoas queridíssimas que eu admiro e quero bem. Eu conversei com o Paulo, telefonei para ele para saber a veracidade disso. E ele me confirmou, sim, nós doamos todo o acervo do Museu Ivo Caggiani, do Museu Folha Popular, para a Intendência de Rivera, para o Museu Departamental de Rivera. Doamos todo o material. Porque nós oferecemos aqui para Santana do Livramento, não houve o interesse, e o principal motivo de nós ter doado para Rivera é porque Santana do Livramento, neste momento, não tem condições de receber esse museu, de cuidar desse acervo.
que é de uma preciosidade impressionante. Onde vão colocar o acervo do Museu Ivo Cajani, do Museu Folha Popular, se o próprio Museu de Santana do Livramento, o Museu Davi Canabarro oficial, está fechado? Aonde que iam colocar as peças do historiador? Museu maravilhoso. Aonde iam? Se o próprio museu hoje de Livramento está fechado. A Biblioteca Pública Rui Barbosa de Livramento está interditada, está fechada faz 2 anos. E nós ia entregar o museu e onde é que eles iam colocar o acervo? Então, a família se reuniu, nós em família nos reunimos e achamos que o melhor lugar hoje para ficar o acervo do historiador Ivo Cajani, o Paulo me disse, do meu sogro, é Rivera. É no Museu Departamental de Rivera. O museu hoje departamental de Rivera é um primor, né? É um brinco de museu, super bem organizado, super bem arrumado. E aí foi doado, todo o acervo do historiador Ivo Cajani foi doado, está lá. Já não foi todo ainda, já foi uma parte, está indo aos poucos, né? Uma parte considerável já foi. E conforme a direção do Museu de Rivera, né, está lá disponível o acervo do historiador Ivo Cajani para todas as pessoas que quiserem ir lá pesquisar, porque é maravilhoso, é fantástico. O acervo do historiador Ivo Cajani é fantástico. Como o nosso museu também aqui de Livramento, o oficial, e que foi também fundado pelo historiador Ivo Cajani, é maravilhoso, é fundado, pena que está fechado. E as pessoas podem atravessar a linha e ir lá em Rivera e pesquisar no Museu Departamental de Rivera, tranquilamente. Fazer as suas pesquisas. Está muito bem cuidado lá o acervo. Por uma questão de justiça, temos que dizer isso. Inclusive o Museu de Rivera, lá, a direção do museu, o senhor Eduardo Palermo, a sua equipe já entraram em contato com um especialista em Santa Maria, e isso o Paulo me falou, o genro do historiador Ivo Cajani, que já entraram em contato com Santa Maria, vai vir um especialista, já andou um especialista olhando as técnicas de conservação do material, né? Tem que ter um ar-condicionado apropriado, o material tem que ser borrifado com produtos químicos em determinados períodos, para preservar a parte de documentação, a parte de papel, a roupa de militares, de heróis, capes que tem, né, no museu, que o historiador Ivo Cajani guardou de forma assim esplendorosa, né? O setor de fotografias também, que é algo sublime, né? O arquivo de fotografias que o historiador Ivo Cajani recuperou, resgatou durante todos os seus anos de pesquisa, né? Fotografias históricas, estão lá no Museu de Rivera. Todo o material que estava ali perto do Cerro do Registro, o Museu do Historiador Ivo Cajani, foi todo doado pela família para o Museu Departamental de Rivera. Tá? Então, isso me dá uma certa tristeza e alegria ao mesmo tempo. Tristeza porque um acervo com toda a história de Santana do Livramento, uma pesquisa que o historiador Ivo Cajani fez com amor, fez com carinho, com alma, com dedicação ao longo de toda a sua vida, foi doado para a cidade de Rivera, para outro país. Agora, a verdade também seja dita, Rivera é uma cidade irmã nossa. Costuma-se dizer até que essa fronteira é uma cidade só. Então aí o meu matezinho aqui quase caiu. É uma cidade só, são 2 cidades irmãs. Então não há nenhum tipo de agressão, não quero fazer nenhum comentário agressivo, virulento, negativo à nossa querida cidade de Rivera. Mas o acervo é santanense. O historiador aqui, o mais importante historiador de Livramento. Todo o material foi para os nossos irmãos de Rivera e que eles façam o melhor uso possível e que, aliás, já estão fazendo. Já sei de pessoas que estão indo lá pesquisar, estudar em Rivera. Uma dessas pessoas é a historiadora, minha querida amiga também, Liane Cipollino Assef, historiadora maravilhosa que escreveu o livro Memórias da Fronteira, a Vida Boêmia da Fronteira, um livro espetacular, que foi a sua tese de mestrado.
A Liane já está indo pesquisar lá no Museu de Ribeira. Lá, esposa do também meu querido amigo, grande historiador, doutor em história, Marlon Assef, né? Historiador, escritor, cineasta. Já estão indo, a Liane já está indo pesquisar em Ribeira, com certeza também o Marlon vai pesquisar em Ribeira, lá no museu, mas dá uma tristeza, né? Justamente no ano que Santana do Livramento está completando 200 anos, neste ano agora vai completar, dia 30 de julho, um dos nossos museus, o acervo do historiador Ivo Caggiani, o nosso mais importante historiador e um dos mais importantes historiadores do Rio Grande do Sul, todo o acervo foi doado para a cidade de Ribeira, querida cidade. Está lá o acervo. Poderia ter ficado aqui em Santana do Livramento. Isso era o ideal. Aqui em Livramento nós temos uma casa que se chama Casa de Cultura Ivo Caggiani. Casa de Cultura Ivo Caggiani. Se essa casa estivesse bem arrumada, uma casa bem cuidada, poderia tranquilamente, quem sabe, o acervo ir para ali, porque a casa foi batizada com o nome do historiador Ivo Caggiani, né? Eu fui até diretor dessa casa. E poderia estar ali, o acervo do nosso historiador, mas foi para Ribeira. E aí foi para Ribeira porque hoje Santana do Livramento não tem um espaço adequado, preparado para receber o acervo do historiador Ivo Caggiani. E o Museu de Santana do Livramento está fechado, porque o nosso museu estava funcionando lá na Estação Cultura, a antiga estação de trem, que foi uma obra realizada, até aquela obra foi realizada no governo Glauber, né? Quando foi feita a doação daquele espaço lá para a prefeitura usar, eu estava na inauguração, era um espaço destinado a receber atividades culturais, né? Tinha uma sala de cinema, e o museu Davi Canabarro foi para lá, estava na parte de cima, eu visitei também várias vezes. Agora vai ser o governo atual, o governo da prefeita Ana Tarouco vai usar aquele espaço, vai dar um outro destino àquele lugar, parece que vai ser os escritórios de administração do trem do Pampa, né, para a área turística, e fechou lá e trouxe todo o acervo do museu Davi Canabarro, está aqui em cima, está em cima da sala cultural ali, está ali, que antigamente até o museu durante muitos anos funcionou ali também, mas o material está ali. Esses dias eu andei lá na sala cultural, vi algumas coisas também do museu, alguns estojos do museu ali embaixo na sala cultural. Então, quer dizer que o museu nosso está fechado. A nossa biblioteca pública, Rui Barbosa, está interditada faz 2 anos. E eu quero dizer assim também por uma questão de justiça. Eu sei que a prefeita Ana Tarouco e a sua equipe da área cultural, que são meus amigos, secretária Sandra Pontes, secretária Elis, o Alex Ar, diretor de cultura, Silvio Porto, da área de lazer, né? É o pessoal da área de cultura, né? E a Laura, secretária de turismo adjunta, eles têm projetos excelentes para a área cultural. E eu recebi a informação de que em breve eles vão começar aí os trabalhos de melhoria ali do espaço na sala cultural em cima para arrumar o acervo do Museu Davi Canabarro. Há um projeto para a Biblioteca Pública Rui Barbosa, para reabrir, arrumar tudo, porque a biblioteca, o prédio está muito deteriorado. É impraticável hoje funcionar a biblioteca, e que vão também organizar todo o acervo do Museu Davi Canabarro para depois reabrir, receber visita das pessoas, né? Eu sei que os projetos da prefeita Ana Tarouco são os melhores nessa área cultural. Não, até a prefeita, inclusive, está fazendo um bom governo, está começando a fazer muitas melhorias na cidade. Não dá para negar a boa intenção da prefeita Ana Tarouco e a sua equipe de governo, né? Estão aí se esforçando, buscando recursos, estão arrumando as coisas devagarinho, tá? E para a área cultural eu tenho certeza que eles também
vão resolver os problemas que estão pendentes, né, nos quais estamos carentes, né? E é por essa carência atual que o acervo do Museu Folha Popular do meu querido amigo historiador Ivo Caggiani foi doado todo para Rivera, no ano de 200 anos de Santana do Livramento. Então eu faço esse comentário com todo respeito e o museu está lá, o material está lá em Rivera à disposição para as pessoas irem, para as pessoas pesquisarem, que realmente lá está muito bem organizado o museu, né? E vamos ter esperança de que a nossa área, o setor cultural, venha também em Santana do Livramento a melhorar muito. E o pessoal aí, a equipe, eu conheço essa equipe que está na prefeitura, no governo atual, eu sei que eles têm a melhor das intenções para a área cultural. Vamos torcer, estamos acompanhando, né? Estamos observando, tenho colaborado com algumas coisas. Eu acredito que essa administração vai dar uma ótima resposta para o pessoal da área intelectual, para os amantes da cultura também, em breve. E eu fiz esse comentário sobre o museu, e ontem, dia 18 de maio, né, deste ano de 2023, ontem, quinta-feira, transcorreu o Dia Internacional dos Museus. Até Porto Alegre está realizando a Noite dos Museus, né? O museu é algo que tem que ser muito bem cuidado. O museu é a nossa história, né? Então, tem que ser muito bem cuidado, né? Sempre eu estou recebendo mensagens do meu querido amigo Adilson Oliveira, museólogo da cidade de Dom Pedrito, que cuida daquele museu com todo amor e carinho, né? Um grande museólogo, meu amigo. Eu estou devendo uma visita para ele. Eu quero ir a Dom Pedrito, cidade que eu gosto muito e onde eu tenho muitos amigos, principalmente lá na Rádio Upacaraí, né? Querida Rádio Upacaraí. Eu quero ir lá visitar o museu de Dom Pedrito, visitar o meu amigo Adilson Oliveira. Ele está sempre me convidando, né? É uma pessoa espetacular. Faz anos que está lá no museu, né? Muda governo e o Adilson fica pela competência, né? É muito competente e é um museólogo, né? Então e foi o Adilson, aliás, que organizou o museu aqui de Livramento quando se transferiu lá para a estação de trem, lá para a estação Cultura, né? Naquela época, a secretária de Cultura era a minha amiga Viviane Maciel, né? Foi secretária de Cultura. Nós tivemos também o secretário J.N. Canabarro, passou ali pela Secretaria de Cultura, né? No governo Glauber Lima, do professor Glauber Lima. Depois tivemos os meus queridos amigos, né? O professor Ayrton Costa Leite, o Luiz Arrieta, a secretária Maria Regina Prado Alves, né? E eu também estive lá como diretor da Casa de Cultura Ivo Caggiani. Esse comentário eu precisava fazer. Acervo do historiador Ivo Caggiani foi todo doado pela família, e a família tem esse direito porque é particular, para a Intendência de Rivera, para o Museu Departamental de Rivera. Principalmente a família fez essa doação preocupada com o destino, com a preservação, com os cuidados do acervo, que neste momento o Livramento não tinha condições de cuidar desse acervo. Então eu faço esse comentário e desejar boa sorte lá para os meus amigos lá do Museu Departamental de Rivera, né? Parabenizá-los por esse presente, né? E eles fizeram uma bonita cerimônia semana passada, né? Parabéns lá para o diretor Eduardo Palermo, diretor do museu, né? Maravilhoso, receber um presente desses, já pensou, pessoal? E a família também, por ter essa atitude de estar preocupada com a preservação do museu. Quem sabe a família, no fundo, gostaria imensamente que o museu ficasse em Livramento. Mas no momento, ficar em Livramento, acho que no momento poderia até virar pó. Com a situação atual que está. Que o projeto da prefeita Ana Tarouco tem bons projetos, mas no momento ela está realizando as coisas devagarinho, né? Então, neste momento, não era interessante. A família não quis deixar aqui o acervo, porque poderia se perder, né?
E a família me disse também, o Paulo me disse que a despesa de manutenção com o museu lá ali, propriedade da família, né? Ao lado do Cerro do Registro ali, era R$ 3.000 por mês, todo mês, com caseiro, pessoal que cuidava, manutenção do museu. Não tinha visitação, né? Lá distante, iria exigir outra estrutura, né? Esse museu também houve uma época que quase ele veio aqui para o centro, ao lado do edifício Palácio do Comércio, quando o empresário, saudoso empresário Vitor Hugo Fialho, teve uma ideia excelente, né, de trazer todo o acervo, construir um pequeno prédio de 2 andares ao lado da Sil, porque ainda tem um pequeno vãozinho ali de terra, ali no terreninho ao lado, onde tem a parede ali. Dava para erguer 2 andares ali, ia ser o Museu Ivo Caggiani, Museu Ivo Caggiani. Foi a melhor ideia que existiu até hoje. Pena que depois o Vitor Hugo, infelizmente, nosso amigo Vitor Hugo Fialho adoeceu e tal, veio a falecer. A ideia não prosperou. A família tinha doado todo o acervo. Ia funcionar ali. Que maravilha para o turismo, né? Para a cultura santanense. Tivesse ido para ali o museu, né? Não deu tempo, né? Nosso amigo Vitor Hugo Fialho faleceu. Bom, mas o museu, o acervo está bem cuidado, está lá em Rivera, no Museu Departamental de Rivera, à disposição de todos que quiserem pesquisar, está lá. Sabemos que está lá, que lá está rigorosamente bem cuidado, né? É esse o comentário que eu queria fazer, pessoal. Meu querido historiador Ivo Caggiani, que Deus o tenha, minha saudação à família, meu respeito, meu carinho de sempre, a senhora Maria Esther Caggiani, filha única do historiador, né? Sempre foi mimosa do historiador. E ao seu esposo, meu querido amigo também, o Paulo Luizelli, né? E Paulo Luizelli, que trabalhou uma vida no Banco do Brasil, onde se aposentou, e a Maria Esther Caggiani trabalhou uma vida na Caixa Econômica Federal, né? Onde também se aposentou. Minha homenagem aos seus filhos e à viúva do historiador, a minha querida amiga Dona Jurema, né? Família Caggiani, família de grande valor, né? Meu abraço a todos e um abraço aqui do Antônio Carlos Valente. Vou continuar tomando meu chimarrão. Até a próxima oportunidade, pessoal. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau.